Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e hoje eu tenho uma dica para você que desenvolve utilizando o CodeNighter e precisa criar alguma tarefa agendada, por exemplo, ou algum acesso que só pode ser executado via linha de comando, via agendador de tarefas, por exemplo, da sua hospedagem. Recentemente, em um sistema que eu desenvolvi, eu precisei criar umas rotinas de importação e exportação de arquivos para fazer uma integração externa, e isso deveria ser feito de forma automatizada, de forma totalmente automática pelo sistema, sem a interferência do usuário. E esses métodos jamais poderiam ser executados através de uma chamada de navegador, seja de forma intencional ou até acidental pelo usuário. Então eu encontrei isso aqui na documentação do CodeNighter, running via CLI, ou Command Line Interface, ou CLI, como você queira chamar, que é uma forma que o CodeNighter tem de permitir somente chamadas via linha de comando. Então eu utilizei esse método de verificação aqui, para verificar se a chamada do meu controller, do meu método, era via linha de comando ou via uma requisição normal de navegador, por exemplo. Detalhe número 1. Se a sua hospedagem não permite que você crie cron jobs utilizando o PHP, o comando PHP, como está mostrando aqui, ó, PHP e daí dando o path do project, se a sua hospedagem não permite utilizar cron jobs com o PHP, isso aqui não vai funcionar. Tem algumas hospedagens que permitem só cron jobs com wget ou cur. Então, nesses casos não funciona essa dica que eu vou passar aqui. Para os outros casos, ou para você testar localmente, pelo menos, as suas rotinas, isso aqui funciona perfeitamente. E o que você precisa? Na verdade, muito simples. Você precisa de um controller que vai executar as suas tarefas agendadas. Pode ser um controller inteiro dedicado para isso, ou apenas um método de um controller, isso é indiferente. Mas você precisa fazer essa verificação aqui para impedir que o acesso seja feito de modo direto. Caso você vá utilizar um controller inteiro para suas tarefas agendadas, você pode fazer essa verificação no construtor do seu controller, como eu fiz aqui no nosso exemplo. Agora, se você vai utilizar somente um método para executar a tarefa agendada, você precisa fazer essa verificação no início do seu método e não no construtor, porque senão você vai impedir o acesso a todo ele via requisições HTTP. Então, nesse caso que eu coloquei, ó, se não for uma chamada do tipo CLI, do tipo CLI, então ele vai dar um exit e vai dizer que o método de acesso não é permitido. Então é só uma mensagem para bloquear o acesso. E depois aqui eu tenho os métodos normais, que vão ser os métodos de execução das minhas tarefas agendadas. Eu criei 3 exemplos aqui para mostrar para vocês. O index está gravando dentro de um arquivo de debug na minha raiz do projeto a palavra index dentro de um arquivo. O método teste1 está gravando o teste1 e o método teste2 está gravando um parâmetro que a gente pode passar via linha de comando. Basicamente é isso aqui. Aqui não tem mistério, tá? Aqui você vai colocar o código que você precisa automatizar no seu sistema, seja o envio de um e-mail, a importação de um arquivo, a geração de um backup, enfim, você vai fazer o que você precisar aqui nos métodos. Mas o segredinho está aqui, ó, evitar o acesso direto a esse controller. Para você ver como funciona, olha só, eu vou vir aqui na minha URL e vou tentar acessar o meu controller cron. Ele vai me dizer que eu não tenho acesso através desse método aqui, através dessa forma de acesso. Então eu só posso via linha de comando. Para você testar isso no Windows ou no Linux, você precisa, obviamente, do seu terminal, da sua linha de comando. Então aqui, como eu uso o Windows, eu vou abrir o meu CMD. Eu já vou colocar aqui a pastinha do meu projeto do lado, só para vocês verem a criação do arquivo também. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, para vocês verem o método que eu vou estar chamando, o nome do controller e tudo mais. Como que funciona no Windows? Se você usa Linux, você provavelmente sabe utilizar a linha de comando no Linux, então você adapta os procedimentos para você fazer o teste. Aqui, como eu uso o Windows, eu vou ter que fazer a linha de comando através do prompt. O primeiro passo é entrar na pasta onde você tem o PHP instalado. Como eu uso o champ aqui, eu vou entrar na pastinha champ barra PHP. Esse é o diretório de instalação que eu utilizo dentro do D2 no meu computador. Você tem que mudar isso de acordo com a sua particularidade aí de instalação. Uma vez que você está dentro do diretório onde o PHP está instalado, você só precisa colocar aqui PHP, que é o nome do executável que você quer chamar, que é o nome do php.exe no caso do Windows, e depois você precisa colocar o caminho do seu projeto. Aqui eu tenho dchamp, htdocs, clientes, hoover, e daí tem o meu index.php. Então é isso que eu vou colocar, ó, d2 barra invertida champ barra htdocs barra clientes barra
o nome do meu projeto e barra index.php. Agora, depois que eu coloquei o path do index.php, eu preciso colocar o nome do meu controller. Então, eu vou colocar aqui o nome do controller cron. Quando eu faço isso, eu vou estar chamando o método index do meu controller, como é padrão no CodeIgniter. Executando isso aqui, o que vai acontecer? Olha, ó, criou um arquivo debug.log e lá dentro ele deve ter gravado a palavrinha index. Vamos dar uma conferida. Index dentro do meu debug. Ok, funcionou normalmente. Isso aqui seria um procedimento dentro do seu sistema com o código que você fez. Quando você quer chamar um outro método que não o método padrão, você só precisa adicionar isso na sua linha de comando. Então, coloca tudo normalmente, o nome do controller e depois você coloca o nome do seu método. Aqui, teste1. Executou, ele deve ter gravado teste1 dentro do nosso arquivo. Conferindo lá, opa, aqui ó, teste1, salvou normalmente. Agora, você pode querer também passar algum parâmetro para o seu método para executar alguma coisa personalizada, customizada ou fazer alguma filtragem dentro da execução. Como que funciona? Praticamente do mesmo jeito. Você coloca toda a sua linha de comando, o nome do seu controller, o nome do seu método, agora teste2, e você precisa de um terceiro parâmetro, entre aspas duplas. Eu coloco aqui, por exemplo, a minha mensagem personalizada. Fecha as minhas aspas duplas, executa a linha de comando, ele chamou o método teste2 e passou essa mensagem aqui como parâmetro para minha função. Vamos conferir, abrir o debug, minha mensagem personalizada. Então essas são as formas que você tem principalmente para testar isso aqui localmente, para ver se as suas requisições estão sendo encaminhadas de forma correta. No Linux você pode utilizar também o PHP, entra no path do seu projeto, coloca lá daí o PHP, o index.php e aqui continua a mesma coisa. Só vai mudar aqui para você chegar até o index.php se você usa Linux, o resto fica tudo igual. Aqui a questão de chamar o método, o controller, desculpa, o método e passar parâmetros é tudo a mesma coisa. E na hora de agendar essas tarefas lá no cron tab da sua hospedagem também vai funcionar dessa forma. Lembrando que se você só pode usar wget ou curl, não adianta você fazer isso porque ele não vai permitir o acesso. E um detalhe interessante, se você usa o Windows e quer automatizar isso aqui, fazer isso aqui de forma automática no seu sistema para testar, por exemplo, você pode colocar no seu agendador de tarefas do Windows uma tarefa que chame essa linha de comando aqui, ó. Por exemplo aqui, champ php e daí o comando php com esses parâmetros aqui. Você pode colocar isso no agendador de tarefas e ele vai executar isso conforme o seu agendamento. Então você pode automatizar localmente para você poder fazer os testes no seu sistema. Bom pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se foi útil para você e você quiser avaliar o vídeo clicando em gostei, sinta-se à vontade. Ou se você quiser ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas que talvez possam precisar dessa dica, ajude a divulgar compartilhando em uma rede social. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário. E no mais, o meu muito obrigado por ter assistido e até o nosso próximo vídeo.